Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o operon LAC, que é um mecanismo de regulação da expressão gênica em procariotos. Em primeiro lugar, é necessário entender o que é regulação gênica. Todos os organismos são formados por células e essas apresentam o DNA, isto é, o material genético. Todavia, o mesmo DNA está presente nos diferentes órgãos, por exemplo, em uma célula cardíaca e uma célula do olho. Então, como é possível células com o mesmo DNA apresentarem características tão distintas? Isso ocorre através da regulação da expressão gênica em todos os tipos de organismos, como, por exemplo, em vegetais, peixes, insetos e etc. No caso da nutrição, a regulação está envolvida com a necessidade de obtenção de energia, através de várias fontes como proteínas, presentes em ovos e carnes, gorduras, contidas em óleos, e carboidratos ou açúcares, presentes em massas, pães e etc. Os carboidratos são a principal fonte de energia para as células, porém precisam ser quebrados em unidades menores para poderem ser absorvidos. Existe a maltose, encontrada na maioria dos alimentos que contém carboidratos como pães. A maltose é um disacarídeo de glicose, ou seja, quando quebrada forma duas moléculas de glicose. A sacarose também é um disacarídeo e é composta de duas moléculas, de frutose e outra de glicose, e pode ser encontrada nas frutas. Já a lactose é formada por uma galactose e uma glicose, e é encontrada em leites e derivados. No caso desse vídeo, vamos falar do mecanismo de nutrição nas bactérias, através do operon LAC. Mas o que é o operon LAC? Primeiramente, vamos relembrar o que é o DNA. O DNA é uma molécula que contém toda a informação genética do indivíduo. Ela é formada por duas fitas, onde estão contidos os genes. Os genes são segmentos da fita de DNA, que contém as informações genéticas capazes de produzir proteínas, como por exemplo as enzimas, que são proteínas capazes de auxiliar em reações químicas realizadas pelo organismo. Sabendo disso, o operon LAC é um conjunto de genes capazes de produzir enzimas que degradarão lactose em glicose e galactose para poderem utilizar a glicose. Fazendo uma analogia, seria como se a lactose fosse uma pedra bruta e a glicose o diamante contido nessa pedra. As enzimas são as ferramentas necessárias para polir esta pedra, chegando ao diamante, isto é, a glicose. As ferramentas são então produzidas por um soldador, que seria o operon LAC. O operon LAC é constituído por três partes principais. A região promotora, que tem como função regular e iniciar a atividade do operon. Os genes estruturais, ou seja, aqueles que possuem as informações para a construção das enzimas, e a região terminadora, que é responsável por cessar a atividade do operon. Analogicamente, comparando o soldador ao operon LAC. A cabeça seria a região promotora, o corpo, os genes estruturais e os pés, a região terminadora. Para entendermos melhor seu funcionamento, vamos olhar mais a fundo a região promotora.
Essa região é precedida pelo sítio ativador, que é o local do gene onde a molécula chamada de ativador CAP se liga, atraindo a RNA polimerase. A RNA polimerase é uma molécula que se liga ao promotor e inicia a produção das enzimas, a partir da leitura da fita de DNA. Dentro do promotor, também há o sítio operador, que é o local onde se liga o repressor LAC, quando não há necessidade da obtenção de glicose a partir da lactose. Esta molécula vai impedir fisicamente a ação da RNA polimerase. Usando como analogia, a RNA polimerase seria como a máscara de proteção utilizada pelo soldador quando ele fosse confeccionar a ferramenta, e o repressor como um chapéu. Na presença do chapéu, o soldador não consegue colocar a máscara para iniciar o seu trabalho. Mas quais fatores vão ser responsáveis por ativar o operon LAC, ou seja, quando haverá a indução e quando haverá a repressão? Primeiramente, é importante saber como a bactéria detecta a presença ou ausência de glicose no meio. Altas concentrações de glicose no interior da célula inibem uma molécula chamada de AMP cíclico, que tem função de se ligar ao ativador CAP, induzindo a ativação do operon LAC. Em baixas concentrações de glicose, essa ligação pode acontecer incentivando o operon LAC. A indução ocorrerá quando as bactérias se encontrarem em um meio em que a lactose está presente e a glicose ausente. A ausência da glicose é essencial para que o ativador CAP recrute a RNA polimerase para o promotor, para que assim a síntese de enzima ocorra. A repressão ocorrerá quando a glicose está presente. Nesse caso, o repressor LAC se liga ao sítio operador, impedindo fisicamente a ligação da RNA polimerase. Entendendo esse mecanismo de regulação gênica, podemos perceber que o organismo necessita de meios para controlar os diferentes processos envolvidos na manutenção da vida, sendo esses organismos multi- ou unicelulares, como as bactérias.